Paulo Vilar se apresente. Quem é Paulo Vilar? Paulo Vilar é um menino. Paulo Vilar é um garoto que abraça a vida e brinca com o que trabalha. É assim que eu levo a minha jornada diária. Para levar a jornada diária de trabalho no país como é o Brasil, você precisa ter alguma coisa que nos iluda, algo que nos engane para a sobrevivência, porque o trabalho é árduo, é incessante. Como disse o Lobão, escravos de um novo tempo. As pessoas no Brasil, de uma maneira geral, elas só têm tempo de trabalhar, comer, parar para dormir e voltar a trabalhar. O descanso e a festa ficou para segundo plano. Quando para mim deveria ser o contrário. A festa é uma forma de trabalho, né? É o que eu faço. Eu trabalho com diversão. Você falou que você é um garoto. O que é a infância? A infância deveria ser, né? Para mim foi, eu tive uma boa infância. Tirando alguns percalços, acho que eu tive a sorte de ter uma boa infância, de jogar peão, de jogar bola na rua, crescer na rua com os amigos, né? Os vizinhos se relacionavam, colocavam cadeiras na calçada. Desde o Rio de Janeiro eu vi isso, né? Aqui em São Paulo ainda era bem menos, São Paulo era bem menos, uma coisa mais fria, mas ainda existia no meu tempo. Em frente à minha casa tinha um terreno baldio que era um campo de futebol, né? Que era uma maravilha, né? Eu saía pela porta da casa de manhã, meu amigo, voltava para almoçar e voltava só à noite. Todo esfarrapado, né? Cheio de barro, cheio de histórias na cabeça. Como foi ser filho de um homem que foi torturado pela ditadura militar? Isso aí já foi no começo da minha adolescência, já estava aí com 15 anos, né? E isso foi um trauma bem violento. Hoje com 62 anos, eu tenho uma consciência maior do que isso representou para mim e para toda a família. Foi uma coisa que pegou bastante. Eu vejo hoje que acho que machucou mais ainda o meu irmão. Eu acho que meu irmão tem uma coisa assim que pegou mais forte, né? Porque os caras eram bem violentos mesmo, sem pouquíssimo respeito, né? Tem casos né, de pessoas mais atuantes, né, mais declaradamente comunistas. Meu pai era um comunista declarado durante a ditadura, na década de 60, 70. Mas tinham pessoas assim com uma atuação mais forte, né, mais ligados, que apoiavam a luta armada. Tivemos assim casos assim bem absurdos, né, de torturar o filho, de torturar a criança de 5, 6 anos na frente do pai, para contar coisas que às vezes o cara nem sabia. Foi uma coisa meio translocada, né? Prendia a gente errada, matava. Isso aí foi um ensinamento do norte-americano aqui, né? Porque assim, ó, depois da Segunda Guerra Mundial, dividiram o planeta da seguinte forma. A União Soviética ficou lá com o leste europeu, parte da Ásia, e eles fizeram as barbáries lá, né? A Europa ficou com uma parte da Ásia também, um pedacinho ali, mas muito mais a África do Norte, África, né? Eles entraram muito ali na África. E os Estados Unidos ficou com a América. Nós somos ainda o quintal americano. Existem muitas empresas europeias, mas nós estamos sobre a égide, ainda somos um país colônia, né? Você pega lá aquelas mortes, né, de terrorismo na França, por exemplo.
né, os muçulmanos saem atirando e matando. É claro que eu não defendo isso, mas você entende a raiva dos caras. A Legião Estrangeira ficou, acho que 100 anos, ou 120 anos, no norte da África. Eles mataram 10 milhões de muçulmanos. É a história, não é fake, está nos livros. Você acha que isso criou que tipo de sentimento nos muçulmanos em relação aos franceses? Né? A Legião Francesa, franceses, porra, né? Eram os soldados pagos, né? Como é que chama? Eram os legionários e o cara que vivia para guerrear e matar. Não existia um ideal, era a ocupação e extrativismo, né? Exploração mesmo. A Índia, né? A Inglaterra. Vê como Gandhi conseguiu, né, sobrepujar o domínio, até que os ingleses tiveram que sair de lá. E aqui no Brasil, com o crescimento dos movimentos comunistas, né, de Cuba, Allende no Chile, né, o Che Guevara passeando, né, caminhando por toda a América do Sul, tentando criar focos revolucionários, isso provocou nos Estados Unidos uma reação, né? Tem um livro muito interessante chamado Confissões de um Assassino Econômico. Confession of a Hitman. Esse hitman foi um cara que acabou traindo o governo americano. Ele era um cara meio agregado assim, ao governo americano para instalar nos países uma situação de favorecimento às empresas norte-americanas. Né? E eles iam direto ao chefe de Estado e falavam assim, ó, resumidamente era assim, olha, o Brasil, né, por exemplo, eles fizeram isso com todos os países da América Latina. Olha, o Brasil é um país que daqui a 30 anos ele vai ser o maior país do mundo. O crescimento que o seu país vai ter é uma coisa fantástica. O seu país pode crescer 17% até 18% ao ano. Né? O governante fala assim, mano, como é que eu vou fazer isso? Ah, você tem que construir estradas para promover isso. Aí vem a empresa americana. Você tem que colocar energia elétrica, você tem que asfaltar, você tem que fazer isso, colocando as empresas norte-americanas. Pô, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso, como é que eu vou fazer isso? Mas nós emprestamos. O Banco Mundial, o BID, empresta dinheiro para você. Mas os seus juros é muito caro, 3, 4% ao ano, a gente não consegue pagar. Como não? O seu país vai crescer 17% ao ano. E é mentira. Né? O estadista que via que era mentira e que se recusava, entrava em cena, isso no livro, né? desse John Perkins, lembrei o nome, fazia tempo que eu lembrava esse nome. John Perkins, Confissões de um Assassino Econômico. Entrava em cena um cara chamado Chacal e falava assim para o governante, você tem certeza que você não vai fazer isso? Matava o sobrinho do cara, matava o cara, eles adoravam explodir avião. Eu desconfio que o Castelo Branco foi assassinado por um cara desse aí, por um chacal. Porque com a ditadura, os caras tinham um sonho de colocar o Brasil na linha contra o comunismo. Tudo bem, é um ideal, é uma luta pelo poder. Só que os militares, eles são patriotas realmente. Eles não são entreguistas, né? Eles não estão aí para entregar o país, na grande maioria dos militares. Quando o Castelo Branco percebeu o que estava por trás de tudo, ele quis espernear. E explodiram, para mim, explodiram o avião do Castelo Branco. Né? Fizeram isso com Trujillo, no Panamá, com outro governante lá, mataram Allende no Chile. Quando o Jânio Quadros pediu a renúncia aqui, foi por causa disso.
Porque o Jânio Quadros foi receber Cuba, acho que foi até Cuba, falou com Fidel Castro. Ele queria abrir o comércio, ele estava interessado em fazer uma relação comercial para as empresas e tudo. Ele foi ameaçado. Lembra o que ele falou? São as forças ocultas. As forças ocultas me fizeram renunciar. Virou chacota isso, mas era verdade. Era verdade. E dessa forma, né, contando a história com a divisão do planeta depois da Segunda Guerra Mundial, né, a União Soviética lá, os europeus na África, né, majoritariamente, com algumas colônias por aqui e tal, e os americanos no quintal deles aqui, os norte-americanos no quintal deles aqui, América do Sul, América Central. É a história do planeta, amigo. É domínio de quem tem o poder mesmo. Você sente raiva? Eu já senti, né? Revolta. Mas hoje não existe a mínima chance de movimento popular. Eu acho que o PT foi a nossa recente grande chance, grande oportunidade de se fazer um movimento de qualidade. Mas, infelizmente, a corrupção falou mais alto. Realmente dominou. Eu acho que o PT teve vários acertos em termos sociais, fez uma diferença tremenda a quem passa fome. Como o Lula disse, o Lula é um populista, mas ele tinha muitos acertos, né? Ele fala, a questão da fome, o problema da fome é para quem sente, né? Para quem sente fome. Né? A questão da fome é para quem sente fome. Quem não sente fome é uma coisa que você pode tentar resolver outra hora. Depois a gente discute isso. O Lula fez coisas assim muito importantes. Mas, por exemplo, o PT cuidou muito mal da saúde. Né? Com toda essa roubalheira, ele afundou um monte de coisa. Pega as empresas brasileiras e agora com esse governo aí, vai afundar, cara. Está entrando numa crise assim muito mais aguda do que seria necessário. Em outros países, quando existe um problema dessa magnitude numa empresa como Odebrecht, se eu não me engano, a Odebrecht tinha 275 mil trabalhadores, funcionários. Como é que você pega uma empresa dessa, corta as cabeças e deixa a empresa míngua? O governo tem que intervir. É interesse do Estado que as pessoas, os trabalhadores, para quem o Estado deve apoio, que o Estado está aí para isso, para dar apoio para nós mesmos, né? Gerenciar o próprio povo. Ele tem que intervir, não deixar a empresa falir, a empresa quebrar. Não é botar dinheiro, é dar suporte para que a empresa entre no trilho. A OAS é a mesma coisa, acho que era uma empresa aí de 40 mil, 50 mil funcionários, não tenho certeza disso. Mas não acabar com a empresa, né? Outra que vai para o buraco aí daqui a pouco é a Vale do Rio Doce, uma das 3 maiores empresas mundiais de extrativismo. Olha o que fizeram, cara. Sabe? Privatizaram. Primeiro foi Fernando Henrique, privatizou a Vale. Depois o PT deixou a coisa correr solta. Não fiscalizaram, não investigaram. O governo de Minas e o governo federal também, porque isso é um problema federal, né? E aí deu no que deu. Entrou esse Fábio Schwartzman aí, um incompetente, o cara do chicote, é só chicote no lombo para a maior lucratividade possível. Foi assim que ele fez nas outras empresas onde ele passou. É chicote, sabe, sugar o tutano de todo mundo. Aí, tá aí, ó. Questão técnica, uma coisa rudimentar dentro de um processo megalomaníaco, dando essa tragédia que tá. Ainda vai ter mais coisa aí pela frente. E agora você tinha me perguntado, né, se eu sinto raiva, né? É um sentimento estranho, né? Um sentimento de desventura, né? De ver o povo apático a todas essas coisas, seja do Fernando Henrique, seja do PT,
seja do bolsonarismo aí que tá com esse discurso anticorrupção, mas é um governo incompetente, cara. Ele não conhece, ele está tomando atitudes, mas ele não conhece o Brasil. Na campanha eleitoral dele, ele, ele falava assim, pô, vê lá Israel, pô. Israel está no meio do deserto, tem um processo de dessalinização. Né? O Brasil tem que aprender isso aí. Pô, o Brasil tem isso aí há mais de 10 anos, cara. Tem quase 500 poços de dessalinização no Brasil. A grande maioria está no árido da Bahia. Né? O cara fica fazendo esse discurso, todo mundo acredita, porque quem que acredita? É o povo, né? Sem cultura, é o povo sem educação. E é nisso que esses caras investem. Investem na não informação, tudo que passa pela TV, os caras vão acreditando, tudo que passa pela internet, aí os caras vão acreditando. E esse processo da internet é um negócio assim muito estranho, né, Vitor? Ele vem de uma maneira que muitas vezes a gente se pega acreditando em coisas ali, né? Você fica em dúvida se é ou não é. A gente está vivendo um período assim muito, muito interessante do que são as notícias, do que é a informação, na verdade, né? O que é a informação? O que é a poesia? A poesia é a vida, né? A vida é poesia. Então, apesar desses percalços todos, né? A minha empresa passou por uma situação assim gravíssima, né? Foi lá embaixo, mas a gente nunca deixou que ela fosse impedida de continuar trabalhando. A gente sobreviveu. É uma microempresa, né? Mas a gente fez de tudo para mantê-la viva, para que a gente sobrevivesse. Senão a gente vai para a vala comum. Né? E o que eu vejo, né, de diferente no governo passado para esse governo, que esse governo atual do Bolsonaro, ele privilegia os grandes grupos. Né? Vamos dar um exemplo? Alguns anos atrás, tem uns 8 anos atrás, o Walmart quis entrar em Berlim, na Alemanha. Os alemães agradeceram e explicaram para ele, agradecemos o seu interesse em se instalar no nosso país, na nossa cidade, mas a instalação de uma mega empresa como a sua vai colocar na falência todos os pequenos empreendimentos comerciais do entorno. E a economia da Alemanha é fundamentalmente baseada no pequeno empreendedor. Aqui no Brasil a gente faz o caminho inverso. A gente faz o caminho inverso, privilegia os grandes grupos em detrimento da grande maioria. Privilegia, né, as grandes fazendas produtoras em detrimento do pequeno produtor. A Alemanha foi a primeira a sair da crise de 2008 porque ela está baseada no pequeno empreendedor. E a poesia é o quê? Esqueci da poesia, né? A poesia é a vida. A poesia é um entendimento apaixonado das coisas que nos circundam, das dores, das alegrias. O poema é a palavra em seu mais alto significado. Então, quando você escreve um poema, essas palavras elas são imbuídas de tanto significado a ponto de o leitor ter o entendimento de uma compreensão que o leve a um estado de emoção. A poesia só acontece quando ela é lida e interpretada por alguém. Antes da leitura, ela é apenas um poema, ela é apenas um amontoado de palavras em algum lugar, numa folha de papel, numa parede, seja onde for. Você
eu te responder sobre a poesia, e faz muito tempo que você não escreve. A vida, né, o Leminski fala que o poeta com 20 anos é um poeta, agora ser poeta com 30 é mais difícil. Ser um poeta com 40 é bem mais difícil. Agora, ser um poeta que nem Drummond, que morreu aos 80 sendo poeta, é quase um milagre. A vida fez você esquecer a poesia? A vida, como eu disse, a vida no Brasil, por causa de problemas econômicos no nosso país. Quer cortar isso aí? É o gás. O gás também é poesia. Por questões econômicas que interferem na nossa vida, eu tenho que trabalhar muito. Tenho que trabalhar muito, não tenho alternativa. Né? Não tem outra alternativa. E é isso que o sistema nos faz mesmo. Né? Quem leu aquele do George Orwell, A Revolução dos Bichos, é isso? A Revolução dos Bichos, né? Tem um cavalo, né? Tem um cavalo lá no livro, né? Na história, que ele sempre falava assim, temos que trabalhar mais então. Ah, houve um problema assim, ele já partiu, ele falou, então eu tenho que trabalhar mais ainda. E foi engolido pelo sistema, é assim que é. Né? Hoje essa história da meritocracia, você não tem porque você não trabalha, isso é papo de quem tem o domínio da economia. Chicote bota os outros para trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Mas eu tenho consciência do que eu estou fazendo, né? Só não posso parar na vala comum, né? Mas tenho consciência do que o poder econômico faz com todo mundo. E quem manda aqui são os bancos, né, meu camarada? Entra governo e sai governo, ninguém consegue enfrentar os bancos. Quem enfrenta os bancos perde. O Lula reconhece isso. Os bancos nunca ganharam tanto quanto no meu governo. Pô, os juros que o PT permitiu, sabe, serem praticados aqui são absurdos. Eu não sei, não entendo qual que é essa matemática aí. Você se sente triste em ser engolido pelo sistema? Claro. Eu me sinto triste, sim. Eu me sinto triste. Mas não é por isso que eu vou ser um cara descontente com a vida. Quando eu paro para pensar nessa situação, é claro, eu fico triste, eu fico revoltado, eu gostaria de ter uma outra atitude, né? Uma atitude popular, né? Uma atitude de massa. Eu vou repetir, é impressionante como o povo brasileiro ouve as notícias e não toma uma atitude. Pô, você pega aí qualquer país lá da Ásia, pega a Coreia do Sul, né? Pega a China. Pô, um aumento lá de 0,5%, meu amigo. 200 mil pessoas na rua, eles quebram tudo. O que tiver na frente sai destruindo carro, moto, o que tiver na frente, cara. Destrói tudo, destrói tudo. O Estado se vira lá para arrumar isso daí. Né? Na França também, meu amigo, né? Na França contava, né? Falava assim, pô, a gente passava lá no negócio no metrô, tava faltando uma coisa que era de direito. Falou assim, daqui a pouco você vai ver, se o nego não quebra tudo isso daqui, não passa a funcionar. Foi o que aconteceu, ele falou, tava lá, no dia seguinte os caras quebraram tudo e o processo começou a funcionar de novo. A pressão popular, né? Aqui não, cara. Aqui a gente vê aumento de 20%, 8%, 15%. Um negócio absurdo. Ninguém faz nada, cara. É impressionante. Incluindo a mim mesmo, né? É uma autocrítica também. A política passa pela poesia. Não tem como você negar isso, né? Eu sou, humildemente me colocando como artista, eu sou um artista engajado. Apesar de eu viver um paradoxo, né? Que eu trabalho dentro da publicidade, onde eu arrumo dinheiro para viver. Poderia ser diferente? Acho que poderia. Mas eu estou nesses movimentos para que seja diferente. Nesse mundo horrível em que vivemos,
ainda tem vontade de fotografar? Aí eu acho que essas dificuldades político-econômicas e essa dificuldade tecnológica que o sistema digital trouxe para o mercado que eu conhecia, né, que eu iniciei trabalhando, essa modificação acabou me dando a oportunidade de fazer alguns projetos que estão mais próximos da minha crença da minha crença na humanidade, né? São questões de crenças mesmo, né? As religiões são crenças, as políticas, os modos econômicos são crenças, o comunismo é uma fórmula econômica, né? A política é a administração do poder, mas o comunismo é uma fórmula econômica para as pessoas, assim como o capitalismo é uma fórmula econômica para os cidadãos de uma sociedade, né? Tem um livro muito interessante, que já não é um livro muito recente também, do Yuval Harari, que é Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Achei muito interessante esse livro aí. Ele escreveu um outro aí, Homo Deus. Eu vou ler depois. Você tem medo de morrer? Sabe que eu não penso nisso, cara? Nunca pensei. As pessoas pensam normalmente, né? A mãe do João, a Celi, ela era muito jovem e já tinha medo de morrer. Ela tinha um problema quanto a isso. Ai, como é que eu vou morrer? Que eu vou quando eu tiver velho? Engraçado, eu não tenho esse pensamento. Não sei se isso é um problema. Tô cansado que eu já trabalhei muito. Tô que nem o cavalo lá a Revolução dos Bichos. Tem que trabalhar mais, tem que trabalhar mais. Você sabia que você morreu, Vilar? Agora eu não sou o Vilar, agora sou Ernest Hemingway, reencarnado. Tô que nem ele, né? Tô no quarto casamento. Só não tô quebrando boteco que nem ele fazia, né? O bicho tomava umas canas e como ele tinha algumas... Eu acho que ele tinha alguns traumas de guerra, né? Que ele cobriu guerra quando era jornalista e tal. Então ele era um bicho altamente violento. Ele ficava bem doido e saía quebrando os botecos, né? E quem tava na frente, né? O cara violento. Às vezes eu sou violento, mas estou procurando agora, depois de velho, ser mais pacífico. Quer dizer, velho não, né, cara? Sabe que quando eu olho de fora para dentro, eu vejo que eu envelheci, que os anos me consumiram. Mas quando eu olho de dentro para fora, como eu estou fazendo agora, eu não vejo isso aí. Não consigo me ver envelhecido. Você lembra alguns dos seus poemas? Lembro alguns. Vou falar um que eu gosto muito, que é Tríade para o Amor. Primeiro teu hálito na rota quente e interminável do dia, para então emergir da penumbra entre dentes, fôlegos e sorrisos tuas mãos, brancas e roliças na luz da tarde, erigindo músculos e pelos, vasculhando graxas e odores. Mas já não me bastam essas duas. Agora me compete tocar a peraltice de um querubim, branco e roliço, que da tua sombra nos espreita na noite. É isso. Depois de todas essas suas falas e pensamentos sobre trabalho, sobre você se ver sendo o animal da Revolução dos Bichos e está sempre precisando trabalhar mais, o esquecimento da poesia, você acredita que Paulo Vilar ainda é um garoto? Ah, acredito. Eu acredito. É o que me mantém... Isso é o que me mantém vivo, né? Que se eu parar para pensar... Eu me divirto. Eu acho que aproveito bem a vida.
nos espaços que me sobram, eu aproveito bem a vida. A Patrícia não gosta muito. É um conflito, né? A minha chefe acha que eu sou muito rebelde, né? A gente estava hoje ainda conversando sobre isso. Falei, pô, a vida já é tão pesada, Paty, tão exigente aqui no Brasil com a gente, né? Poxa, solta um pouco esse peso que você tem da vida para relaxar, meu, conseguir se divertir. Porque daqui a pouco passou, meu. Daqui a pouco passou. Vai ficar o que a gente construiu. Eu li uma frase de uma amiga minha que ela fala. Eu não vou lembrar agora. Ela fala acredite. É uma coisa parecida assim. Acredite no empenho, acredite no sonho, deixe o seu legado. Eu acho legal isso. Acho que isso tem a ver com a arte. Eu tô adaptando. Acredite no seu sonho, deixe o seu legado. Acho legal isso. Por isso que eu acho que as minhas fotografias vão ficar aí. E elas ficam muito mais quando você retrata um povo, retrata um sentimento, né? E não apenas a publicidade, que é uma coisa direcionada ao consumo, né? Dourar a pílula do consumo, que é justamente a pílula do capitalismo, né? É difícil acreditar no comunismo hoje, é uma coisa, eu acho que muito difícil, né? Dizem os teóricos que o mundo caminha invariavelmente para o socialismo, né? Que é um caminho que vai dar lá na frente. Porém, vendo a industrialização, como os produtos são admirados e desejados pela sociedade de uma maneira geral, a sociedade ocidental, né, principalmente, fica difícil pensar, né, no comunismo, mesmo no socialismo, mas eu defendo o socialismo. Até não exatamente que ele tenha que entrar aqui, tenha que ser socialista a todo o método. Eu acho que não tem mais como ser socialista a todo o método. Mas eu acho que a base do movimento da sociedade humana deve ser o social. É dentro do social que a sociedade se fortalece, produz riqueza, bens de consumo e distribui com qualidade. E não o que a gente vê em países com péssima distribuição de renda. É isso?